Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de YouTube do Falar Português. E este vídeo é dedicado ao verbo da polémica. Não é assim, não é assim tão polémico. Não é polémico, mas é um verbo que dá muito trabalho a quem está a aprender português. Neste vídeo vamos conhecer os usos do verbo pegar em português europeu. Venha daí! Bom, em primeiro lugar, não me crucifiquem. O título deste vídeo é Usos do verbo pegar em português europeu, porque de facto em Portugal o verbo pegar não é usado exatamente da mesma forma como é usado no português do Brasil. Há alguns contextos de utilização diferentes em Portugal e no Brasil. E esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, os meus alunos me perguntam muitas vezes: Maria Inês, mas afinal o que é que significa pegar? Quando é que nós usamos o verbo pegar? Não entendo nada. Esse é o primeiro motivo, o facto de haver algumas utilizações diferentes em Portugal e no Brasil. Mas, além disso, o verbo pegar é um verbo versátil, o que significa que pode ter significados diferentes e pode ser aplicado em contextos diferentes. Neste vídeo eu vou apresentar-vos alguns dos principais sentidos que o verbo pegar pode ter em português europeu. Vamos começar pelo primeiro sentido, pelo primeiro significado do verbo pegar, que é o significado de agarrar ou segurar alguma coisa. Exemplo: eu estou a pegar no copo de água e vou beber água. Segundo significado: o verbo pegar pode significar contagiar alguém, contaminar alguém ou alguma coisa, por exemplo, com um vírus. Não é algo agradável. Exemplo: o meu filho pegou-me uma gripe. Terceiro sentido: pegar pode significar aderir ou colar-se a qualquer coisa. Por exemplo, uma pastilha elástica ou uma chiclete, eu posso dizer que a pastilha elástica está pegada à mesa. Quarto significado: pegar pode significar lançar raízes, enraizar-se, por exemplo, quando falamos de plantas. Eu posso falar da roseira, que dá rosas, as flores. Eu posso dizer: a roseira pegou no meu jardim, o que significa que criou raízes e está tudo bem com ela. Quinto significado: tem alguma relação com esta ideia de criar raízes e evoluir bem, que é o significado de dar bom resultado, que é aqui quase um uso figurado do pegar em sentido de enraizar-se. Eu posso dizer, por exemplo, que uma ideia pegou, ou seja, uma ideia de projeto deu bons resultados. A ideia do projeto de ensino de português online pegou. Sexto significado do verbo pegar. Pegar pode significar começar, principiar, iniciar qualquer coisa. Exemplo: nós pegamos ao trabalho às 7 horas, o que significa que começamos a trabalhar às 7 horas. E, finalmente, o sétimo significado, que é o uso ainda mais informal do verbo pegar, que é o significado de ser verosímil, ser verdadeiro, algo em que podemos acreditar. Ou, pelo contrário, quando usado na negativa, algo que não é verdadeiro. Por exemplo, quando alguém tenta desculpar-se, dar uma desculpa em que nós não acreditamos, nós podemos dizer: essa desculpa não pega.
E são estes os 7 significados principais do verbo pegar em português europeu. Para aprofundar um pouco mais esta questão do uso do verbo pegar em português europeu e o contraste com os usos do verbo pegar em português do Brasil, recomendo também que aprofunde um pouco mais os usos do verbo apanhar, porque a verdade é que há vários contextos em que em português do Brasil se usa o verbo pegar e em português de Portugal aquilo que nós usamos é o verbo apanhar. Se quiser conhecer os principais significados do verbo apanhar, também ele um verbo versátil, em português europeu, há uma aula de português real sobre esse verbo que está disponível na comunidade de Falar Português, que é a área de membros do Falar Português, em que todas as semanas são publicadas novas atividades para poder praticar português de forma leve, descontraída, sempre com o apoio de uma professora e de uma comunidade de estudantes. Se gosta deste tipo de vídeos em que pode aprender mais sobre palavras que têm múltiplos significados em português, se gosta de conhecer os usos do português mais informal, do português que é falado na vida diária dos portugueses e também dos brasileiros, não perca 2 vezes por mês aqui em direto no canal de YouTube do Falar Português as aulas de português real, que são aulas com a duração máxima de 30 minutos, em que aprofundamos um pouco mais estes usos informais do português, em particular do português europeu, e todas as aulas ficam disponíveis de forma ilimitada na comunidade Falar Português. Encontra também as informações sobre a comunidade aqui na descrição do vídeo. Para já, se gostou deste vídeo, se foi útil, não se vai embora sem deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar as notificações, porque, mesmo que não acompanhe as datas das aulas de português real, se ativar as notificações, vai sempre saber quando é que eu estou em direto. E partilhe, claro, aqui nos comentários se já conhecia todas estas utilizações do verbo pegar e deixe também uma frase com pelo menos 2 utilizações diferentes do verbo pegar. Eu vou ler e vou verificar se está tudo correto. Da minha parte é tudo e até breve!